E aí, beleza? Aqui é o Daniel da Vingantes Lover, trazendo dicas para você fazer o melhor queijo vegetal que você já comeu. E nesse vídeo eu vou conversar sobre o polvilho, o uso do polvilho e, melhor ainda, o não uso do polvilho. Essa é uma questão que chega bastante para mim também, se é possível fazer queijo vegetal sem polvilho. É claro que é possível, extremamente possível, mas eu queria me alongar um pouco mais sobre essa questão, falar um pouco do polvilho, né, para que você possa entender o porquê que ele está sendo usado e depois, se não for usado, quais os impactos que o queijo vegetal vai ter, né, para que depois então a gente possa pensar nas alternativas ao uso do polvilho. Tá? Então, primeira coisa que precisa estar muito claro é o que é o polvilho, tá? Para a gente começar a entender por que ele está sendo usado. Então, o polvilho, ele nada mais é do que amido. Tá? É o nome dado, um dos nomes dado ao amido de mandioca, tá? Ou fécula de mandioca, que é o mais correto a ser utilizado. Tá? Isso daí é uma convenção, tá? Porque amido e fécula, teoricamente, é a mesma coisa, só que dentro dessa convenção, né, a parte do amido, né, que tem amido de uma planta que fica abaixo da terra, é chamada de fécula. E a parte de amido que fica acima da terra de uma planta é chamado de amido propriamente dito. Então você tem como exemplo o amido de milho, tá, que fica na parte para cima da terra, e a fécula da mandioca, porque ela vem da raiz, né, então fica dentro da terra. Batata também, fécula de batata, fica ali para dentro. Se a gente for falar de trigo, é amido de trigo, amido de arroz. Tá? Mas de qualquer forma, o polvilho, ele é amido. Em outras palavras, estamos falando de carboidrato, ou seja, o amido ele é um tipo de carboidrato. E o carboidrato, em linhas mais gerais ainda, a gente está falando de açúcares. São tipos de açúcar. Então, que estaria na planta, está sendo processado, e depois a gente vai usar esse tipo de açúcar no nosso queijo vegetal. Ah, mas então vai ficar doce? Não necessariamente, né? Porque a gente tem diferentes tipos de açúcares e nem todos eles vão dar aquele caráter doce que o açúcar da cana-de-açúcar ou açúcar de beterraba, né, ele acaba nos dando. Mas de qualquer forma, eu acho que uma das maiores preocupações, né, que tem em relação ao uso de polvilho acaba sendo muitas vezes ou uma questão de saúde, porque a pessoa não pode realmente consumir uma maior quantidade de carboidrato, tá? Então, maravilha. Isso daí é totalmente compreensível e realmente vai ter que buscar outras fontes, né? Vai ter que buscar outro tipo de receita, vai ter que buscar algum tipo de substituição, porque a própria saúde já impede o consumo de carboidrato, né? Por questões de saúde. Agora, uma outra situação, de repente, é por falta de conhecimento, né? Às vezes ouve dizer que o polvilho faz mal se consumir e tal. Na verdade, o que faz mal é o excesso, né? A gente consumir isso em excesso. E no queijo vegetal, dificilmente vamos chegar nesse excesso. Primeiro porque a gente come pouco, um pedaço ou uma refeição que a gente bateu, colocou num sanduíche e tal, não é uma quantidade exagerada. Tá? E depois a quantidade de carboidrato que está ali ainda é menor ainda, né, do que aquele montante que está sendo consumido. Tá? Agora, quando a gente fala em polvilho, ainda tem dois tipos. Você tem o polvilho doce e o polvilho azedo. Isso daí você já deve ter ouvido falar, principalmente se você já tentou fazer um pão de queijo. A receita de pão de queijo ela pede os dois. Tá? E por que ela pede os dois? Agora começa a ficar interessante. Eu não sei se você já errou nessa proporção e teve alguma surpresa no final. Porque o polvilho doce ele tem as suas características e o porquê dele ser utilizado. E o polvilho azedo ele também tem suas características e o porquê de ser utilizado. Eles são diferentes sim, já vou falar qual é a diferença deles, mas eu queria primeiro ver na prática se você já percebeu isso. Porque o pão de queijo, se você erra nessa proporção, coloca muito mais um do que outro, é possível que ele fique mais borrachudo, né?
Se você usa mais o polvilho doce, por exemplo, ele vai ficar um pouco mais borrachudo. Se você, por sua vez, usa um pouco mais o polvilho azedo do que o doce, ele vai ficar mais duro. Então tem esse problema, a gente precisa chegar na proporção áurea, vamos dizer assim, para usar o polvilho doce ou azedo, o pão de queijo ele ficar muito bom, né? Ter uma textura super agradável. Tá? Agora, qual que é essa diferença? A diferença é o processo de fermentação. O polvilho azedo, ele é um amido modificado. Tá? Ele entra nesse grupo de amido modificado. Provavelmente você já leu isso em algum ingrediente, né? Algum produto que você pegou, começou a ler ali, amido modificado. Pode ser polvilho azedo, pode ser outros tipos de amido que foram modificados também, porque as maneiras de se modificar um amido são variadas. Tá? Dentro da biotecnologia você tem vários processos que podem modificar a própria estrutura do amido, né? Para que ele tenha características diferentes. Mas o polvilho azedo, ele é um tipo de amido modificado, e ele é modificado através da fermentação, ou seja, quando você vai... Você não, né? Mas quando a indústria vai produzir o polvilho, ela vai extrair da mandioca isso daí. Depois passa um processo por decantação, né? Você tem todo o amido decantado, essa água vai embora, e aquilo que sobra, em questão de 2 dias mais ou menos, já vira o polvilho doce. Agora, é esse polvilho doce que quando ele é fermentado, então, e aí um processo que já leva 2 semanas pelo menos para ser feito, ele passa a ser o polvilho azedo. E é por isso também que muitas vezes você pode ver em alguma receita pedindo polvilho azedo, porque ele tem justamente o azedinho. Né? O que vem a ser esse azedinho? Esse azedinho é ácido que foi produzido pela fermentação. Tá? É uma fermentação normalmente bacteriana que acontece, e essas bactérias elas produzem ácido lático. E esse ácido lático é que baixa o pH e dá essa sensação mais azeda. E quando você vê uma receita de queijo vegetal que pede o polvilho azedo, ela está buscando também contribuir com o sabor. Tá? Então, isso daí já indica, né, o que eu vou falar mais tarde do porquê de usar o polvilho na receita. Então, aí já tem uma pista, né, do porquê que está sendo utilizado. Agora, veja você que quando o polvilho ele está sendo utilizado, como eu falei, ele é um amido, e se você tem algum problema em relação ao polvilho, não basta trocar o polvilho por batata, por trigo, por arroz, porque o carboidrato ele vai estar ali também. Então, primeira coisa, é importante você entender que se você quer substituir o polvilho por questões de saúde, o polvilho ele faz parte de um grupo maior, tá? Como eu falei, dos carboidratos. Então, a batata vai ter carboidrato, né? A fécula de batata, o amido de arroz, o amido de milho, o amido de trigo. Então não é por aí que a gente vai substituir, porque vai estar trocando 6 por meia dúzia, como dizem. Né? Ou seja, você vai tirar um carboidrato e colocar outro. Então não faz sentido. Agora, por que ele está sendo usado? Essa que é a grande questão para a gente. Então, esses amidos... E aí você começa já a ter uma ideia também, porque os usos que a gente faz na própria culinária de amido, é para que será? Imagina lá, quando você está fazendo alguma preparação na cozinha, ou alguém está fazendo e coloca amido de milho naquela preparação. Qual que é o intuito do uso desse amido de milho? É espessar, deixar aquilo lá um pouco mais grosso, normalmente para recheio de torta, alguma coisa assim, né, torta salgada e tal, acaba usando o amido de milho, justamente porque ele vai espessar um pouco aquele caldo e aglutinar os outros ingredientes para ficar aquele recheio de torta mais gostoso, né, que preencha, que dá um certo volume na boca, né, e que não vai ficar aguado e molhar a própria massa, né? Porque uma característica dos espessantes em geral é o que? Eles retêm um pouco de água, né? Eles formam uma teia
né, uma rede que retém algumas moléculas de água. Então eles precisam dessa hidratação, né? Onde quer que eles entrem, eles vão absorver a água para daí então eles terem essa capacidade de espessante. Esse é que é o grande ponto para você entender aqui. Tá? O amido ele está sendo usado como um espessante. E o polvilho, ele é um amido, portanto ele está sendo usado como um espessante. Tá? Só que tem diferença entre amido. Se a gente pegar todos esses exemplos aí que trazem amido na composição que eu falei, entre arroz, milho, trigo, mandioca ou a própria batata e tal, eles têm algumas diferenças. Assim, todos são espessantes, mas eles podem ter características um pouco distintas quando utilizados, tá? E o polvilho, por sua vez, ele tem uma característica que para os queijos vegetais acaba sendo muito interessante, que é a característica da elasticidade. Ou seja, ele dá uma esticadinha a mais, né? Um pouco diferente de outros espessantes aí. Então, ele meio que tem uma dupla função na receita. Primeiro porque ele vai engrossar o caldo, né? Ele vai espessar aquilo lá. E depois porque vai dar uma certa elasticidade. Esse é o grande ponto. Agora, talvez o maior problema que está acontecendo, né, para essa questão, né, não quero usar polvilho, eu não quero fazer queijo vegetal com polvilho e tal. Não sei, eu vou dizer isso por experiência própria, né? Mas é que o que pode acontecer é que você já se deparou com receitas que é um pleonasmo até, né, na sua composição, porque aquela receita clássica de um queijo vegetal, assim, a receita clássica de 10 anos atrás, vamos dizer assim, tá? Que era o queijo de batata, né? Uma das possibilidades de queijo de batata, mas esse é o grande clássico, né? Que é a batata cozida, aí você coloca polvilho, né? O polvilho azedo, põe um pouquinho de limão até, sal, vai pro fogo, mexe aquilo lá e tá pronto. Aquilo sim, é uma bomba de carboidrato, é puramente carboidrato, porque está juntando batata com polvilho, né? Que é os dois grandes ingredientes desse queijo vegetal aí. E ele perdurou por anos a fio como uma das poucas possibilidades que existiam para a gente fazer isso em casa. Mas hoje o mundo é outro. Né? O mundo é outro, a gente tem várias possibilidades. Tá? Então, quando a gente faz um queijo vegetal e usa amido, não necessariamente é esse tipo de... né, que ficou muito conhecido 10 anos atrás, tá, que a gente está falando. É possível você colocar o polvilho em outras preparações, junto com outros ingredientes que não são tão ricos assim em carboidrato, para que você tenha esse efeito. Tá? Isso é que é muito importante dizer. Tanto que várias preparações que podem surgir, imagina só, vou falar em quantidades mais ou menos, só para ter uma ideia, né? Se você pega algum queijo vegetal que vai contar com uma xícara e meia de leite vegetal, qualquer que seja, tá? Normalmente, para essa quantidade, vai ter ali 3, 4 colheres de sopa de polvilho, justamente para dar essa elasticidade, para ter esse efeito, né, de dar uma esticada um pouco a mais, ou de quando ele entra em contato com temperatura, de ter aquele efeito de começar a derreter, né, mais ou menos. Essa que é a ideia de ser utilizado. Então, assim, a quantidade não é muito grande, diferente de usar batata e polvilho, que daí sim fica, como eu falei, uma bomba de carboidrato. Né? Mas nesse caso não, quando você usa junto com um leite vegetal, você vai ter esse efeito. Porém, se usar só o polvilho com o leite vegetal, vai ficar uma mistura que ela não vai dar um ponto de corte, por exemplo. E esse é um outro problema, né? Porque o polvilho por si só, ele não vai dar ponto de corte. Então você vai precisar ter algum agente aí que vai geleificar essa mistura. E esse agente geleificante normalmente é o agar-agar
ou a capa carragena, que daí você consegue ter essa estrutura para ter um certo corte, tá? E um último detalhe, né, do uso do polvilho que eu precisava falar também, é que toda vez que você for usar polvilho num queijo vegetal, ou toda receita que você for ver, for reproduzir e que tenha polvilho no seu queijo vegetal, é extremamente importante e necessário que isso vá ao fogo, para que as características sejam ativadas. Do contrário, você não vai ter essas características ativadas. Quais características? De espessante, né? De espessante e de ter elasticidade. Porque se só colocar o polvilho ali, bater e tal, e deixar cru, primeiro que você pode ter até identificar o gosto desse polvilho cru, né? E depois não vai fazer tanta diferença assim. Então é importante ir para o fogo. As receitas elas vão para o fogo. Tem receita que pode contar com a alta temperatura depois. Isso é bem possível, ou seja, você vai produzir o seu queijo vegetal ali, ele não vai para o fogo ali, mas ele vai ser colocado num prato que esse prato sim vai para o fogo e vai ficar lá um tempo, né? Ou para o forno, por exemplo. Dá para você fazer um preparo, não ativar ele antes, colocar ele, uma lasanha, por exemplo, uma pizza, sei lá, né? Você colocar isso em cima e isso daí vai ao forno, aí vai ficar um tempo lá e vai ter o tempo de ativação com certeza, porque vai ficar mais do que 10 minutos, por exemplo, ali, você já vai ter o tempo de ativação tranquilamente colocado, tá? Bom, então, uma vez tudo isso dito, é só assim, finalizar essa história do polvilho, que ele, por ele mesmo, ele não é uma coisa má, tá? Vamos entender dessa forma. A única coisa que pode acontecer, né, na verdade são duas. Então, uma é você ter alguma restrição em relação a uma quantidade um pouco maior de carboidrato, que daí sim vai ser algo mal, tá? Mas uma outra situação é que a gente está falando de um tipo específico, né, de um grupo de queijo vegetal que conta com essas particularidades que vêm do polvilho enquanto um espessante, tá? Ou seja, existe uma diversidade muito grande de queijos vegetais para serem produzidos. E se você opta por não usar o polvilho, é claro que você está, por outro lado, né, se eximindo de ter aquelas características no seu queijo vegetal. Você não vai querer ter aquelas características que o polvilho ele dá. Então você pode buscar outros espessantes, tá? Ou de repente fazer um outro tipo de queijo vegetal, né? Existem tantos por aí. E inclusive a questão do sabor que ele dá, né, se usado o polvilho azedo, você pode buscar de outras formas, e agora é isso que eu queria tratar aqui então, né, buscar essas alternativas ao uso de polvilho no nosso queijo vegetal. Portanto, quando a gente fala em relação à elasticidade, né, essa elasticidade e esse efeito espessante, onde que a gente vai buscar um substituto? Vai ter que ser outro espessante. Ou você abdica de ter esse tipo, né, essa característica de uma textura espessada por esse tipo de ingrediente e vai fazer algo de uma outra maneira, tá? Com outros ingredientes. Isso daí também é totalmente possível, já vou falar disso daí. Mas então, se você ainda assim quer manter essa característica que tenha um espessante, que tenha uma certa elasticidade, eu acho que o produto mais próximo de ser usado, e daí em menor quantidade, claro, é a goma xantana. Tá? Porque a goma xantana, ela é um polissacarídeo também. E só que a produção dela é por bactérias. Tá? Então tem toda uma biotecnologia por trás aí para produzir a goma xantana. E ela vai ser produzida por bactérias, tá? Ela é produzida pela Xanthomonas campestris, ou seja, o próprio nome, né? Xanthomonas, que é o gênero dessa bactéria, que dá o nome de goma xantana. Tá ali, né? Bom, mas enfim. Esse espessante, ele é, assim, muito consumido. A gente consome demais ele. Tem muitos produtos que usam a goma xantana porque ela é não só um espessante,
ela não só contribui com elasticidade, mas ela contribui também com o corpo, ela contribui também com estabilidade, tá? Ela é um grande estabilizante. Ou seja, quando você tem misturas de ingredientes que são meio diferentes e que não gostam muito de ficar juntos, tipo óleo e água, né, por exemplo, a goma xantana ela consegue juntar esses dois e manter essa mistura estável por mais tempo. Tá? Ela é um estabilizante, portanto, né? E um conservante nesse sentido também, de conservar essa estrutura por mais tempo. Tá? Portanto, a goma xantana ela pode ser uma opção. Agora, se você fala, não, eu quero fugir disso, né? Não estou preocupado com essa questão da elasticidade, do espessante, mas eu queria alguma coisa que ainda assim tivesse uma certa resistência ao corte. Qual que seria a opção? Antes de falar disso, deixa eu só trazer a questão do sabor, que está diretamente ligado ao uso então do polvilho azedo no caso, e se você não quiser usar o polvilho azedo, né, nessa questão de sabor, você tem algo a ser colocado sim no lugar dele, que é o processo de fermentação. Uma vez que o polvilho azedo, ele tem esse sabor característico que vem da fermentação, portanto, se você prescinde do uso do polvilho, você vai fermentar isso de alguma maneira. Tá? E aí, para fermentar, tem é um universo à parte. É um universo à parte que, se você ainda não se aventurou na fermentação, eu aconselho demais da conta que você comece a se aproximar desse universo da fermentação. Porque ele é fantástico. Tá? Ele traz resultados maravilhosos. Os melhores resultados que eu já tive com queijo vegetal foram fermentados, tá? Foram queijos vegetais fermentados. Isso, sim, com fermentação caseira através de probióticos caseiros, né, tipo Rejuvelac, tipo vegetais fermentados e tal, né, usando isso como o starter para fermentar um queijo vegetal, só isso daí já dá resultados fantásticos, fantásticos assim. Se você nunca fermentou e fermentar alguma coisa através dessas técnicas, é um caminho sem volta, tá? Por conta dos resultados que você vai ter. Você vai ficar vislumbrada com esses resultados. E depois, quando você se aprofunda um pouco mais nisso daí e vai atrás de bactérias mais precisas na fermentação, né, que você consegue chamá-las pelo nome até, né, você consegue comprar as bactérias que você quer, vamos colocar assim entre aspas, né, porque é possível, elas são selecionadas em laboratório e você compra essas bactérias. Quando você entra para esse universo, então, aí a coisa é surreal. Tá? É surreal. E por que ela é surreal? Porque são bactérias que estão fermentando o leite animal para virar queijo tradicional. Se você usa essas mesmas bactérias, o que será que vai acontecer? Você vai ter um perfil de sabor muito parecido com o perfil de sabor de um queijo tradicional. Tá? Então esse é um caminho fantástico para ser explorado e altamente recomendado. Se você ainda não se aventurou, né, procura aqui nesse perfil, nesse canal, só digitar aí na busca fermentação, fermentado, alguma coisa assim, que vai aparecer alguns vídeos sobre isso, inclusive dando, né, dicas para os primeiros passos nesse universo da fermentação. Tá? Fechado esse parênteses então, agora eu volto na questão da estrutura. Se você quer um queijo vegetal que tenha uma certa estrutura, mas você não queira utilizar espessante para isso acontecer, aí tem sim um outro caminho a seguir. Tá? Primeiro, que dentro desse caminho a gente vai ter outras técnicas de produção. Ou seja, a gente não vai ter algo mais líquido, partindo de algo mais líquido que vai ser espessado no fogo através desses espessantes. A gente já parte de uma massa que ela é
mais coesa, ou seja, que ela tem menor quantidade de água. Então, a partir daí, a gente vai ter que trabalhar com a trituração de alguns ingredientes. Tá? O que mais é utilizado são as castanhas, e principalmente dentre elas a castanha de caju. Mas você tem também leguminosas que podem ser utilizadas, tipo soja, tipo feijão branco, né? Tem sementes que podem ser utilizadas também, semente de abóbora, semente de girassol e tal. Enfim, você tem uma série de ingredientes que estão à disposição aí, que você vai triturar isso com um pouco de água, mas é um pouco de água, para que você mantenha uma massa um pouco mais coesa, com uma menor quantidade de água, e que daí você possa trabalhá-la ao longo do tempo para que ela perca cada vez mais água e assim ela fique cada vez mais consistente. Tá? Esse processo que eu estou falando é o processo da cura, ou o processo de maturação, como também é conhecido. Agora, eu estou dizendo isso porque é muito comum ter uma certa confusão de que o polvilho dá estrutura para o queijo vegetal, né? Que é o polvilho que vai fazer com que o queijo vegetal fique de corte. E não é, né? Como eu falei anteriormente, são os geleificantes que vão fazer esse trabalho, ou outros amidos modificados. Porque às vezes você pode ir para um supermercado, pegar um queijo vegetal que está fatiado, por exemplo, ou em bloco, e a hora que você lê ali, você tem amido modificado, né? E esse amido modificado, que não sabemos qual que é a origem dele e qual é a biotecnologia utilizada para que ele fosse modificado, ele está dando uma certa estrutura, né, que é diferente do que o polvilho que a gente tem acesso para nossa casa aí vai dar. Tá? Então tem essa diferença aí. Agora, tem também um outro ingrediente nesse tipo de produto que dá estrutura, ou pelo menos ajuda a dar estrutura, e que você pode usar na sua casa também para ter esse mesmo efeito, que é o óleo de coco. E isso porque o óleo de coco, a baixa temperatura, ele se solidifica, porque a gente está falando de gordura saturada, e as gorduras saturadas elas têm essa característica de solidificação em temperatura mais baixa, tá? Coisa que não acontece com gordura insaturada, por exemplo. A grande diferença que a gente tem, tipo óleo de cozinha, azeite e tal, é gordura insaturada. Se está frio, ele continua líquido. Mas gordura saturada, por exemplo, manteiga é gordura saturada, no frio fica um bloco. Gordura de porco, por exemplo, que avó usava para cozinhar antigamente, ela também fica sólida, a hora que põe na geladeira ela fica sólida. E o óleo de coco é a mesma coisa. Então se você usar o óleo de coco no seu queijo vegetal, a hora que ele vai para a geladeira, ele vai ganhar uma consistência um pouco mais firme. Agora é claro que a hora que ele sai da geladeira, pode ter esse efeito reverso, né? E ele perdeu um pouco dessa firmeza. Mas você tem aí, né, os prós e os contras de utilizar isso. Mas se ainda assim você fala, não, eu não quero utilizar óleo de coco, é possível ter um queijo vegetal que possa ser cortado? Claro que tem. Né? Você consegue sim. Olha só esse daqui. Ele está sendo cortado e não teve nenhum uso de polvilho. Não teve uso de polvilho, não teve uso de óleo de coco. A receita desse queijo vegetal foi muito simples. Foi castanha de caju, probiótico e sal. Porém, o que fez isso tudo acontecer foi o processo de cura dele. Ou seja, ele teve um período de maturação que ele ficou em condições especiais de umidade e de temperatura. Na geladeira, isso daí acontece. E ao longo do tempo ele foi perdendo umidade de maneira controlada. Esse aqui é o grande ponto da maturação. Você faz com que ele perca essa água gradualmente. Porque se ele perde muito rápido, ele pode rachar. Então por isso que tem que ser de maneira gradual. Né? E conforme ele vai perdendo essa água, ele vai ficando cada vez mais firme, até que ele chegue nesse ponto de corte,
e um ponto de corte que ele vai prescindir, portanto, do uso de polvilho, do uso de qualquer outro tipo de espessante. Então, existe sim uma vida para além do polvilho. É possível fazer queijo vegetal sem polvilho, que tem a estrutura também. Tá? A única coisa é você entender quais são as características que o polvilho dá, e eu acho que já deu para dar uma clareada e você possa agora optar, inclusive quando for buscar algumas receitas sobre queijo vegetal, saber escolher e saber eventualmente até substituir isso. Qualquer dúvida, fique à vontade para escrever, e do mais, até a próxima.